Salve, salve, meu do aluno! Se liga, professor Thiago Vidal pintando aí na sua tela. Dá aquela respirada, toma aquele golão de água, de suco de guaraná, porque hoje o papo é sobre licitações. Qual que é o recorte, professor? A gente vai ler do artigo 1º ao 120 e tralalá? Obviamente que não. Nós faremos a análise dos principais pontos afetos aos princípios. De novo, princípios. Sim, os princípios aparecem de forma expressa na lei de licitação. Então, se liga. Artigo 3º da lei de licitações. Vale muitíssimo a pena ler, reler e ler mais uma vez. E principalmente saber como que isso aqui tem que ser aplicado na hora da resolução da questão de prova. Fechado? E é esse o meu objetivo nesse nosso tete a tete. Esse vai ser o recorte do nosso encontro. Então se liga, olha no materialzinho aí, porque o primeiro princípio, obviamente não poderia ser diferente, é o princípio da legalidade. De novo esse miserável aí, professor, sempre ele. Falou em administração pública, a gente pensa em quem? Princípio da legalidade. Ah, então quer dizer que ele se aplica também em relação à lei de licitações? Obviamente que sim. Qual que é a dica, qual que é o bizu? A máquina pública, ao realizar um procedimento licitatório, precisa respeitar tudo o que está na lei. Nas lições do mestre Eli Lopes Meireles, que diz que o edital, a carta convite, será a lei interna da licitação. Embora previsto na lei de licitações, como eu disse lá no artigo 3º, esse princípio coaduna com aquele mesmo estampado no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então olha só, vem aqui comigo. Quando a gente fala em princípios, nós temos aqueles específicos do processo licitatório e nós temos aquele tópico que aparece no edital de princípios implícitos ou explícitos da Constituição em relação à legislação esparsa também. Olha só, quando a gente fala em princípio da legalidade, fica fácil entendê-lo quando a gente submete as regras da licitação, ok? Os interessados se submetem às regras da licitação e licitação está estampado onde? Em lei. Então, princípio da legalidade nada mais significa do que o quê? A administração pública, quando tem interesse na contratação de serviços, de obras, alienações, enfim, o que ela tem, via de regra, por obrigação? Dever de licitar. Repito, a ideia de licitação trazida pela Lei 8666 nada mais é do que regras do jogo. Se tem lei, a administração pública só faz quando ela tiver o quê? Amparo na legislação. Tem lei de licitação? Tem. É só a Lei 8666, professor, que regulamenta processos licitatórios? Não. A gente tem lei do pregão, a gente tem lei que estabelece regras específicas às estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, a gente tem lei de consórcio público, mas o recorte se dá em relação à Lei 8666, porque é essa, no âmbito da União, em concursos federais principalmente, que aparece no seu edital, ok? Pintou o tópico licitações, a gente lembra a Lei 8666, a lei do capeta, respeitando a ideia do princípio da legalidade. Eu posso fazer dentro do processo licitatório tudo aquilo que está previsto em lei. E vou além. Além da lei propriamente dita, a gente tem que lembrar de quem? Qual que é a lei? Como o Eli Lopes, o professor, os maiores nomes do direito administrativo brasileiro, ele, de forma genial, trouxe a ideia de que o edital, a carta convite, é a lei interna do processo licitatório. Então, quando a gente fala em princípio da legalidade, a gente tem que lembrar, obviamente, da lei, mas também, especificamente, esse é o recorte em relação à licitação,
a ideia dos critérios estabelecidos onde? No chamado instrumento convocatório, ok? Convocatório. Via de regra é o edital. Joia? Vamos puxar a perninha aqui do A para ficar bonitinho e aí fica certinho aí para que você consiga visualizar a ideia. Princípio da legalidade. Não só a lei, mas também a gente tem que coadunar com a ideia de instrumento convocatório, edital ou carta convite. Fechado? Bora prosperar e avançar na matéria? Além do princípio da legalidade, princípio da impessoalidade. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de direitos e obrigações, sem levar em consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, salvo as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório. Também bem tranquilinho a ideia aqui do princípio da impessoalidade. Joia? Muito cuidado só com um pequeno detalhe. Princípio da impessoalidade e isonomia são tratados de formas distintas na lei de licitação, ok? Então, a ideia de impessoalidade, que também aparece lá no artigo 37, o que significa para o processo licitatório, professor? Tratamento igualitário. Trata todo mundo da mesma forma? Sim, tratamento igualitário. Respeitados os critérios estabelecidos na legislação. E como você bem sabe que está aí antenado do outro lado da telinha, existem situações em que é possível a adoção de critérios que diferenciam um concorrente dos demais. Perfeito? Então, se liga. É tratar todo mundo igual, sempre da mesma maneira? Não. Tratamento igualitário a todos que se encontram na mesma situação jurídica. Essa é a ideia de princípio da impessoalidade, também dentro do processo licitatório. Fechado? Ok? Qual que é o próximo, professor? Princípio da igualdade. Muito semelhante. Qual que é a ideia? Tem por objetivo, além de permitir à administração a escolha da melhor proposta, a assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Legal? Então a gente consegue aí ver lado a lado a ideia da impessoalidade com o princípio da legalidade. Meu querido aluno, em verdade, o nosso legislador, lá no início da década de 90, ele pecou pelo excesso. A gente consegue ver impessoalidade e igualdade aí, né, de forma conjugada. Então, na verdade, o legislador falou, ó, vamos colocar como princípio, né, já pensando aí para ajudar o examinador da banca, ó, tem mais variedades de princípios, você pode fazer mais questões. Tá? Mas não vai lascar a nossa vida, por quê? Porque a gente estudou, a gente viu quais são esses princípios, então sem choro nem vela, pode cair em prova que a gente mata no peito, estufa para o fundo da rede. Qual que é o próximo princípio aí? Na tela para vocês, moralidade e probidade também andam lado a lado. Nosso legislador, mais uma vez, pecou pelo excesso. Quando a gente enxerga moralidade e probidade, são aquelas situações que exigem que a administração, ao licitar, age estritamente obediente aos critérios. Palavras mágicas: boa-fé, ética, honestidade e probidade. Então, se liga, na hora da prova, para resolver a questão, não vai ficar viajando na maionese. Ok? Como assim, professor? Não vai ficar discutindo o sexo dos anjos, pensando, mas e C. Porque normalmente quando a gente tem um caso concreto e houve uma conduta que desrespeitou critérios legais, né, foi uma conduta em tese ilícita, por exemplo, a gente consegue enxergar a violação a vários princípios. Mas para nossa prova, a banca, quando ela traz palavras-chave, expressões mágicas,
ela está direcionando a determinado princípio, que são essas palavras aqui que vocês acompanharam comigo, que vai aparecer na hora da prova. Tem que aparecer, porque isso dá condição do candidato responder conforme o entendimento da banca. Fechado? Então, boa-fé, honestidade, probidade, são todos aspectos ligados ao princípio da moralidade e probidade. Legal? Fechado? Pô, maravilha, professor, tem mais? Tem princípio da publicidade. Esse camarada aí também aparece no artigo 30 da Constituição? Sim, só que olha só que importante que ele é analisado dentro da ótica das licitações. Se liga, a publicidade diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, que essa é a principal ideia, como também aos atos da administração praticados nas várias fases do procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados para assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade. Meu aluno, muita atenção, porque o candidato Juninho pensa, publicidade é regra. É por isso que a gente tem os prazos previstos na Lei 8666, em relação à quantidade mínima de dias de prazo que deve ser feita a publicação, levado a conhecimento dos interessados a realização do certame para a apresentação das propostas. 45, 30, 15 dias, 5, pregão é 8, enfim, também analisaremos em momento oportuno. Mas basicamente a ideia da publicidade é regra, só que também comporta exceção. Como que o interessado em contratar com a administração sabe que vai ter um certame, sabe que vai ter uma concorrência, uma tomada de preço? E de regra, através da publicação do edital da carta convite. Só que se liga só no bizu, no OBS. Vem comigo. Muita atenção, porque as bancas adoram perguntar se o princípio da publicidade, no tocante ao procedimento licitatório, se dá em todas as fases. Você deverá marcar como errado tal afirmativa, pois temos como regra publicidade na licitação, mas a própria Lei 8666 exige sigilo das propostas até o momento oportuno em que as mesmas serão abertas. Questão boa, vem comigo aqui. Princípio da publicidade é absoluto? Negativo. Lembra em relação às licitações o quê? Sigilo das propostas. Se você sabe qual que é a proposta do teu concorrente, você dá uma bisolhada lá e fala, putz, o cara tem uma proposta que é mais vantajosa que a minha. Vou mudar a minha proposta. Vai dar certo na prática? Obviamente que não. Então se liga, porque essa questãozinha é manjada, não dá mole, acerta na hora da prova e rumo à aprovação. Fechado? Vem comigo aí, agora sim, princípios específicos, tá? A maioria desses vistos até então são princípios gerais que também aparecem lá na redação do artigo 37 caput da Constituição. Quais são os princípios específicos da Lei de Licitações? Está na tela aí para vocês. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Reza o princípio do instrumento convocatório, pode se manifestar por meio de edital, carta convite, será a lei interna do edital, ou seja, ele vinculará tanto a administração pública quanto os licitantes ao que está descrito como direitos e obrigações no instrumento convocatório. É justamente a ideia que aparece no artigo 41 da 8666. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculado. Dessa forma, a administração, quanto os licitantes, estão adstritos aos termos do edital, não se falando em supremacia do interesse público para a administração. O que eu quero dizer com isso? A vinculação a um instrumento convocatório nada mais é do que você fazer o quê? Com o amiguinho de infância, cuspir na mão e falar, ó, tá amarrado, tá fechado, ok? Agora o que a gente combinou tá valendo, perfeito? São estipuladas as regras do jogo, tanto para um quanto para outro. Funciona da mesma forma em relação à administração.
Então, se você traz conhecimento do público, quais são os requisitos para a participação do certame, uma vez preenchidos, uma vez que o licitante se sagrou vencedor, tanto ele quanto a administração ficarão presos, amarrados, adstritos àquelas regras estampadas no edital. Fechado? Então, nada mais significa do que isso. O combinado está combinado. Combinado não sai caro. Essa é a ideia da vinculação ao instrumento convocatório. Perfeito? Ah, mas a administração pública, ela tem algumas prerrogativas, professor, de direito público. Ela pode se valer da supremacia do interesse público para ela descumprir o que foi determinado em relação ao particular? Em tese, não. Via de regra, não. Tem algumas hipóteses das chamadas cláusulas exorbitantes, mas também elas estão regulamentadas na 8666. A ideia é, se preencher os requisitos particular, a administração também, aquela ideia de via de mão dupla, também fica presa, fica adstrita aos termos já pactuados. Fechado? Maravilha! Bora avançar? Além do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nós também temos princípio do julgamento objetivo. Este princípio está ligado aos critérios objetivos de julgamento, que devem ser realizados para a escolha da melhor proposta. Pelo fato de termos critérios objetivos, a licitação alcança também a sua transparência e sua licitude, pois o próprio administrador poderá apresentar aos demais licitantes quais foram as formas que foram adotadas para se demonstrar que o licitante vencedor foi de fato merecedor da vitória. Essa ideia, esse princípio, além do artigo 3º, também está estampado no artigo 45. O julgamento das propostas será objetivo. Professor, traduzindo na prática, o que isso significa? Está lá o instrumento convocatório, quais são as regras, ok? Significa que a administração não pode adotar parâmetros subjetivos de natureza pessoal com a finalidade de direcionar o certame, o processo licitatório. Então é preto no branco. Tá no requisito do edital da carta convite? Fechou, não tá? Não há margem de escolha, de interpretação por parte da administração. São os chamados aspectos subjetivos. Fechado? Tem mais princípio importante específico das licitações? Tem. Vem comigo aí. Se liga, que é o chamado princípio da adjudicação compulsória. Parece até palavrão para quem não é da área do direito, mas fica frio que é bem tranquilo. O princípio da adjudicação compulsória é aquele que vai dizer que a administração pública, ao terminar um procedimento licitatório, se vincula ao vencedor da licitação. Então, cuidado, porque aqui a gente também tem uma espécie de vinculação. Joia? Olha só, o fato de dizer que a administração está vinculada ao vencedor não significa dizer que ela é obrigada a realizar o contrato, pois adjudicar não significa contratar, apenas tem por significado estabelecer vínculo. Significa nada mais nada menos que a administração não pode, concluído o procedimento, atribuir o objeto da licitação a outro senão o vencedor. Então olha só que bacana, a adjudicação compulsória significa que, respeitadas as regras do jogo, as regras da licitação, quem se sagrou vencedor significa que, em tese, apresentou a proposta mais vantajosa, cumpriu os requisitos. A ideia de adjudicação é, em sendo a vontade da administração pública, ela vai realizar o contrato administrativo, aquisição de bens e serviços, com o vencedor. Então, a ideia do vínculo é exatamente essa. A administração fica vinculada ao vencedor da licitação. Ela não pode pegar e escolher, nós tivemos critérios classificatórios, primeiro, segundo, terceiro, eu vou pegar o terceiro, que eu achei ele mais fofo, mais bonitinho. Então, a ideia de adjudicação é vinculação da administração com o vencedor.
Perfeito? Então, olha que interessante. A ideia das regras, dos princípios afetos ao processo licitatório é que eles deixem muito bem amarrados tanto a administração quanto os particulares, se preenchidos os requisitos, as regras do jogo que estão estampadas na Lei 8666. Fechado? Então, muita atenção, muito importante, legal? As bancas nas carreiras policiais não cobram de forma tão aprofundada, então vale a pena você pontuar quais são os princípios gerais e ainda quais são os específicos que aparecem tanto no artigo 3º quanto no artigo 41, 45 e que a gente tratou nesse nosso bate-papo. Eu espero que você tenha curtido. Vejo você nos próximos episódios. Grande abraço.